Olá, a graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 5, Daniel e o panorama do futuro. Capítulo 6, as 7 igrejas da Ásia. Tópico 1, a igreja de Éfeso até a igreja de Pérgamo. Nós recomendamos a leitura de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17, e tratamos dos seguintes assuntos. Qual a característica da igreja de Éfeso? Segundo, qual a diferença entre a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo? E hoje, no tópico 2, a igreja de Tiatira até a igreja de Laodiceia. Recomendamos aí a leitura de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, a Apocalipse, capítulo 3, versículo 22. Amados, então, antes de nós começarmos a tratarmos da igreja de Tiatira, eu quero só relembrar a nossa pergunta. Que tipo de igreja é você? Lembrando aí aos irmãos que as cartas, elas são cartas proféticas, né? E nós já vimos nas aulas anteriores que uma profecia, ela tem um cumprimento imediato, um cumprimento a médio prazo e um cumprimento a longo prazo. E no caso das cartas, elas representam ciclos da história, e nós vamos ver isso no final desta aula hoje, né? Então, em qual desses períodos nós estamos estacionados ou nós estamos agora? Porque, como membros do corpo de Cristo e fazemos parte da igreja, nós estamos em constante evolução, né? Nós estamos caminhando para isso, ok? Então, no final, nós veremos e que você possa analisar e ver qual dessas igrejas você está no presente momento. Não quer dizer que você vai ficar estacionado, mas no presente momento você está ali. Você pode evoluir ou talvez regredir, depende da sua atuação, ok? A igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. Tiatira é um nome de difícil tradução. São duas palavras parecendo significar quem sacrifica sempre. É a igreja, amados, profana. Representa a igreja dos anos 600 a 1517 depois de Cristo, quando ali eclodiu de vez a reforma protestante. Apesar de ser uma igreja caída espiritualmente, ela desfruta de um progresso material. Sua decadência espiritual é patente nos versículos 20, 22 e 24. Mas nós só vamos citar o versículo 20, depois os irmãos leem o 22 e o 24. Diz assim: tenho, porém, contra ti que tolerais que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Amados, as doutrinas falsas sempre têm assolado a igreja através dos séculos. Às vezes, não são doutrinas totalmente falsas, são adulteradas. Esses são ainda piores, porque somente a visão do Espírito Santo, ou através do dom de discernimento, podemos dirigir os fiéis à separação entre a palha e o trigo, ok? Entenda. O diabo é pior quando vem como anjo de luz e ministro de justiça do que quando ele se apresenta vestido de um lobo devorador. Então, Jezabel é o terceiro elemento pernicioso citado nessas cartas, as 7 igrejas. Esta era uma falsa profetisa. Muitas doutrinas e credos heréticos têm sido fundados e promovidos por mulheres. Observe, eu falei muitos, não quer dizer que é todos, muitos, né? E nós vamos citar apenas 2 aí, para nós podermos continuar os nossos estudos. A primeira, a ciência cristã, fundado por Mary Bacon Eddy. Segundo, o teosofismo,
Então, do grego, theos, Deus, sofia, sabedoria. Significa o quê? Significa sabedoria de Deus e diz respeito a qualquer tipo de misticismo filosófico que pretende ser baseado na matemática ou na ciência, ou cientificamente, fundado por Helena Blavatsky, ok? Só 2 exemplos aí para nós meditarmos. No versículo 27, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaço, como se fossem objetos de barro. Observa, Matos, se você vê no versículo 26, ele fala daqueles que vencer, que vão entrar no governo com Cristo Jesus e eles vão governar com cetro de ferro, tá? Mas isso fica melhor entendido à luz ali de 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 24 ao 26. E diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ok? A igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6. Sardes significa os que escapam, os remanescentes. É a igreja morta. Representa a igreja do período de 1517 a 1750 depois de Cristo. Em 1750, amados, teve ali início a intensa fase contemporânea de evangelização e missões. O final do período viu homens valorosos na fé como Adoniran Judson, George Winterfield, John Wesley, entre outros. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, a parte B, diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. A morte na igreja de Sardes torna-se mais patente quando, no início da carta, o Senhor Jesus apresenta-se como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, denotando assim a multiplicidade e abundância de vida para uma igreja decadente e agonizante. A maneira de Jesus dirigir-se a cada igreja revela, amados, muito o estado daquela igreja, a necessidade daquela igreja e a oportunidade da respectiva igreja em desenvolver e projetar dentro dos planos de Deus. Versículo 2. Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Então, o movimento da reforma protestante, como nós acabamos de citar, foi mais uma obtenção de liberdade política do que de liberdade religiosa. Surgiram, após a reforma, dissensões internas entre os reformadores e entre as novas denominações. Por exemplo, na Inglaterra, entre os anos de 1560 a 1700 depois de Cristo, houve muita porfia entre os presbiterianos e os congregacionais. Tá? Talvez isso explique melhor o versículo 2. Né? Falam de obras não perfeitas, de obras não completas, né? Para nós entendermos o que aconteceu. Ok? A igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. Filadélfia significa amor fraternal. Representa a igreja cristã na sua fase avivada, na sua fase missionária, a partir de 1750, especialmente nos séculos 18, 19 e início do século 20. Okay? Versículo 7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre.
Isso, amados, é uma alusão ao reino prometido por Deus a Davi. Né? Se você quiser confirmar isso, você vai lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículos 12 e 13. E que vai cumprir-se em Jesus, descendente de Davi, segundo a carne. Lucas, no capítulo 1, versículo 32, diz: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Amém? Versículo 8, a parte A. Diz: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Bom, aqui, novamente, certamente é uma alusão ao sempre crescente movimento missionário dos últimos tempos, iniciada por William Carey, lá em 1793, quando ele partiu para a Índia com objetivos missionários. Okay? Versículo 10. Esse versículo, amados, antes de nós lermos ele é muito utilizado, né? Pela linha pré-tribulacionista e mesotribulacionista, que eles avocam para eles, né, como igreja, a proteção ou a declaração de proteção de Deus. E lá diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Tá? Então, as referências aqui mostram que a igreja do Senhor não tem nada a ver com a grande tribulação. E aqui a ideia é nítida, né? Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Né? É uma promessa e com a causa e a consequência, né? Vamos dizer assim. E também lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, diz: E para guardar-te dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ok? Só para dar uma reforçada nesse ponto de vista. Então, o texto mostra ainda que a grande tribulação terá um alcance mundial, o mundo inteiro. Tá? Sabendo-nos, por outras passagens, que da Escritura, que ela terá o seu centro, o seu epicentro na Palestina. Ok? A igreja de Laodiceia. Laodiceia significa direitos do povo, direito humano. É a igreja morna, é a última igreja. Representa a igreja dos dias finais desta dispensação. Ok? Então, profeticamente, essa igreja ela é contemporânea da igreja de Filadélfia. Ok? Na igreja de Laodiceia, a opinião do povo substitui a palavra de Deus. Isso é sério, amados. Se nós pararmos para refletir, isso é muito sério. A opinião do povo substituindo a palavra de Deus. Bom, e qual é a palavra de Deus, pastor? A palavra de Deus é a Bíblia. A palavra revelada e escrita. Então, nos versículos 15 a 18, vemos que uma igreja assim, ela é mais maldição para o mundo do que uma bênção. Ok? No versículo 17, diz: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui nós temos que observar e fazer uma distinção, amados. Ora, o crente fiel, em certo sentido, nunca está satisfeito, né? Como assim, pastor? No sentido de que não precisa de mais poder, de não precisar mais da graça, de não precisar mais da humildade,
de não precisar de mais sabedoria. Ele sempre quer mais. Mais de Deus, mais do seu amor, mais do seu espírito, mais da sua palavra, mais da sua graça, mais da sua comunhão, mais da sua santidade, etc. E o princípio da queda do crente é quando ele se sente satisfeito e fica inativo, inerte, quanto à busca da face de Deus, quanto à busca dessas coisas que nós citamos. Né? E lá no Salmo 42, versículo 1 e 2, diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Mateus 5, versículo 6 acrescenta: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Então, o cristão, ele tem que continuar a sua jornada, não pode estacionar. Ele continua buscando mais do Senhor, tendo mais comunhão com o Senhor, né? Fazendo a vontade do Senhor. Amém? Entenda isso. Versículo 20, a parte A. Eis que estou à porta e bato. Então, entenda isso aqui, amados. Deixa eu ver se eu consigo transmitir de uma maneira mais fácil. Cristo expulso e desejoso de entrar na sua igreja. Expulso da nação de Israel pela rejeição. Expulso do mundo pela crucificação. Expulso da igreja pelo mundanismo e modernismo que está entrando dentro das igrejas nos tempos atuais. Esse é o Cristo expulso. Amém? No versículo 20, a parte B. Cearei com ele e ele comigo. Então, a ceia é a última refeição do dia. Assim como há um cristianismo morno, né, nós estamos na igreja morna, Jesus apela até o fim do dia da graça para que o povo se volte para ele. Ele continua buscando a esses que estão desgarrados e perdidos. Isso também indica que o período da igreja de Laodiceia é o último dia da graça. É o restante final, antes que venha o amanhã de uma nova era para a igreja arrebatada. E para nós encerrarmos o versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém? Mas, e talvez, quando você for, eu não quis trabalhar em cima das promessas, ok? Eu procurei mais trabalhar em cima do caráter de cada uma das igrejas, para você se localizar e discernir a sua situação. Não, talvez, não só a sua, mas também da sua igreja. Tá? Nós vamos agora explicar isso um pouquinho melhor. Né? Mas nesse versículo aqui, nós observamos uma coisa: a maior promessa feita por Jesus às igrejas foi a de Laodiceia. Isso quer dizer que a igreja mais decadente, os crentes mais distantes, os crentes mais frios, podem alcançar o mais alto estado espiritual, pastor? Resposta: sim. Se arrepender e andar com Deus como no princípio. E brevemente Jesus sentar-se-á no seu próprio trono, e com ele o seu povo. Amém? Então, entenda. Eu deixei aí um quadro para você ver as características dessas igrejas, das 7 igrejas. Mas o ponto aí, como nós já estamos falando, eu falei da época, então tem todas as épocas dele para você localizar o ciclo da história, onde cada uma delas estão,
é o ponto inicial, né? Eu falei do significado do nome de cada uma delas, está aí todos os significados, e falei sobre o caráter da igreja, bem como o elogio que cada uma recebeu e aquelas que não receberam elogio nenhum, tá? Então, observe, a igreja de Éfeso é a do amor decadente. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo é a igreja mundana. Tiatira é profana. Sardes é a igreja morta. Filadélfia, a igreja avivada e missionária. E Laodiceia, a igreja morna. Como eu havia dito, e como são ciclos, nós temos na atualidade várias igrejas que está cada uma dentro de cada um dessas características, ou desse caráter, né? É o caráter da igreja, né? Ela é mundana, ela é profana, ela é perseguida, ok? Mas também cada cristão pode estar passando por cada uma dessas fases, porque nós estamos no estado de evolução, de crescimento, né? Então, eu posso passar um período ali de perseguição, posso passar um período de regresso, né? Dá uma regredida ali, passa a ser profana, passa a ser mundana, né? Mas eu também posso continuar e chegar a ser aquela igreja avivada, a ser avivado diante das coisas. Então, esse é o motivo da pergunta que eu deixei para cada um de vocês, né? Que tipo de igreja é você? Então, para você ter o conhecimento, você que vai responder isso daí, com essa visão você também pode perceber como está o estado da sua igreja na atualidade, né? É uma igreja avivada, é uma igreja morta, é uma igreja mundana, é uma igreja morna? Nós, amados, nós temos que nos posicionar e entender, e para posicionar nós temos que entender a nossa realidade, a nossa situação. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos entrar num assunto que é muito interessante, o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. Tópico 1, a igreja arrebatada e glorificada. Mas é importantíssimo isso daqui, você ler os capítulos 4 e 5, para você entender isso. Né? Porque na atualidade, nós vimos aí que muitas pessoas não acreditam no arrebatamento da igreja. Né? Acho que isso é história, que isso não é real. E nós vamos responder as seguintes questões. Quais são os 24 anciões mencionados no capítulo 4? E qual o significado do selo na Bíblia? Amém? Então, amados, nós clamamos a vocês que estejam usando esse material para você estar levando, evangelizando outras pessoas. Né? Para que todos nós possamos crescer em conhecimento e graça. Lembrando, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Né? Ela tanto trabalha na pessoa que ouve, como ela trabalha na pessoa que ensina. E esse é o objetivo de você propagar e aprender. Né? E divulgar o evangelho. Ter condições de dar razão da sua fé. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, o seu dislike. Mas não esqueça de fazer os comentários o porquê que você não gostou. E nós também gostaríamos que você comentasse mais, né? Fizesse perguntas ali para que você fosse suprido nas suas dúvidas. Né? Nós estamos aqui, amados, para crescermos juntos. Por isso que nós anunciamos que é um curso básico, né? Um curso básico, para que nós possamos alcançar coisas melhores, mais altas, né? E saímos ali do leite e podemos nos alimentar de coisas mais sólidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.